Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E hoje é domingo, e domingo é dia de quê? É dia de collab com as amigas, gente. Então todos os domingos eu, Jéssica Make, Coisas de Jéssica, Mania Vaidosa, Bruna Lima, Gabi Leal e Bárbara Lopes postamos vídeos aqui com o mesmo tema pra vocês, certo? E a collab da semana passada e dessa semana vai ser um pouquinho diferente, porque nós abrangemos um tema geral, só que a gente dividiu em partes. Nós montamos a semana passada um kit de maquiagem aí pra vocês, para iniciantes, gente. Então cada uma de nós ficou com uma parte. Eu fiquei com os olhos, Jéssica Make ficou com delineadora, a Bárbara com os cílios, a Jéssica Freitas com batom, a Gabi Leal ficou com cuidados de pele, a Michelle do Mania Vaidosa com base, todos os restantes dos produtos de maquiagem para pele, e a Coisas de Jéssica, agora me perdi, não sei se falei de todas, mas ficou com a parte dos batons, tá, gente? Mas vocês podem conferir o vídeo de todas elas lá, que a semana passada a gente mostrou pra vocês os produtinhos que a gente indicaria, e essa semana a gente colocou o quê? Esses produtos em ação. Então cada uma de nós, cada qual com a sua parte, a gente mostrou pra vocês. No meu caso eu fiquei com os olhos, no caso das sombras, do esfumadinho, do delineado, dei muitas dicas pra vocês de paletas. E nesse vídeo eu vou colocar esses produtos em ação e mostrar esse esfumadinho básico, gente, que acreditem, eu fiz essa maquiagem com apenas uma sombra que vocês vão poder conferir, então eu já vou colocar em ação. Mas antes disso, gente, eu queria pedir perdão, que eu vou falar rapidinho sobre um assunto que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu realmente precisava incluir em algum vídeo meu, tá, dessa semana, porque como vocês sabem, eu tô aqui no Brasil por tempo indeterminado, até que acabe a quarentena e eu consiga voar de volta para os Estados Unidos e tal. Só que eu continuo recebendo produtinhos lá nos Estados Unidos da Octoly e eles continuam dando os prazos pra gente postar, tá? Então eu recebi aí 3 produtinhos da Octoly que eu gostaria de deixar passando aí pra vocês nesse vídeo aqui, pra poder reportar pra eles que eu mostrei esses produtinhos aqui no YouTube pra vocês, e logo em seguida aí eu já entro com o nosso assunto principal, tá bom? Então confiram aí. Lindezas, então esses foram os produtinhos que eu recebi da Octoly, tá? Tem produtinhos da Clarins e tem um produtinho da Mamonde. Eu ainda não vi, foi o Ney que fez essa filmagem pra mim. Mas esse primeiro aí, ele é como se fosse um tônico. Ele é um tônico corporal, só que ele é feito à base de óleo. Quero entender direitinho como é que ele funciona. Então, quando eu voltar para os Estados Unidos, eu vou ver direitinho e aí eu vou poder contar pra vocês. Esse segundo azulzinho aí, ele é uma máscara hidratante intensa pro rosto, que eu também vou experimentar quando eu chegar. Aí esse do lado aí, que é um branquinho, branco e azul, ele é um esfoliante para o rosto, tá? Então, eu amo esfoliante, gente. Os da Clarins são demais. Também vou experimentar. E esse último aí, ele também é um esfoliante, só que ele já é um esfoliante corporal. Então, eu quase não tenho esfoliante pro corpo, vou querer experimentar também quando eu chegar. E esse último, ele é um Cleanse Oil da Mamonde. Eu tenho um tônico dessa marca que eu amo também. Agora eu vou experimentar esse, que é um demaquilante, que tá muito em alta e eu quero usar também. Vocês viram, gente, que lindezas? Agradeço muito a paciência de vocês, por vocês terem assistido a esse pedacinho com os produtinhos que eu recebi, já que eu não posso gravar um vídeo completo de recebidos importados, né, pelo fato de eu não estar lá, mas esses realmente eu precisava mostrar pra vocês. E tenho sempre que dizer que eu recebo esses produtos gratuitamente da Octoly, que eu não pago por eles e que eu sou livre para dar a minha própria opinião, sendo ela boa ou ruim. Eu não posso dar essa opinião pra vocês agora, porque eu não experimentei, mas eu tenho que dizer a frase em inglês também, tá? Que I received these products complimentary from Octoly and Clarins and Mamonde, and our opinions are 100% my own. Thank you so much, Octoly. Obrigada, gente, pela paciência, por vocês assistirem aí essa parte do vídeo que eu precisava mostrar. Então agora vamos aí ao assunto principal, que é o esfumadinho dos olhos, e vamos colocar aí em ação. Eu apliquei já aqui minha base no rosto, mas é porque eu estava resenhando a base, tá? Mas fica a seu critério se você vai fazer a pele antes ou depois dos olhos. Eu falo muito sobre isso no meu curso de maquiagem, que é gratuito aqui no canal do YouTube, tá, gente? Só vocês procurarem a playlist aqui do curso de maquiagem 2020, que a gente já tá chegando quase na fase olhos e eu já falei tudo sobre pele aqui pra vocês. Então eu vou dar essas diquinhas aqui rápida pra vocês, mas eu vou aprofundar muito mais esse assunto quando eu chegar no módulo de olhos lá no curso. Então a primeira coisa que você tem que fazer, gente, quando você vai aplicar uma sombra nos olhos, é ter um corretivo, seja ele cremoso ou seja ele líquido, tá? Eu peguei esse aqui da Visela, que é um corretivo que eu gosto muito, e de preferência, gente, com um pincel de corretivo assim, ó,
Tá vendo, ó? Fininho, assim mesmo, do jeito que vocês estão vendo. E por ele ser um pincel de precisão, ó, fica mais fácil. Primeiro eu vou depositar aqui o excesso, um pouquinho antes aqui na minha pálpebra. E aí, ó, eu vou contornar a minha sobrancelha. Eu acho melhor eu fazer com outro corretivo, porque esse corretivo aqui seca mais rápido, eu preciso falar. Ó, peguei um corretivo aqui de pastinha, que é esse aqui da SP Colors, tá vendo? E aí eu vou pegar essa corzinha aqui. Não tem problema que meu pincel já tá sujo com o corretivo da Visela, mas é porque aí pelo menos ele seca menos rápido e fica mais fácil de eu falar. E aí, ó, vou depositar aqui o excesso e vou contornar a minha sobrancelha aqui na parte de baixo com o maior cuidadinho possível, tá? Que isso aqui vai ser a minha base. Por que que a gente aplica o corretivo antes, gente? Porque o nosso olho tem vários relevos, certo? Então, duas coisas que esse corretivo vai fazer. Uma, ele vai deixar como se fosse uma tela em branco aqui pra você desenhar, que é a mesma coisa que a base faz no rosto. Então o corretivo seria como se fosse a base dos olhos. E a segunda coisa é que se você tiver um pouquinho mais de experiência e não tiver medo de esfumar a sombra nos olhos, ele também vai ajudar a pigmentar essa sombra. Vou já falar sobre isso com vocês. Primeiro deixa eu pegar aqui a esponjinha e vou dar essa sentadinha aqui, ó, no corretivo com a esponja, dando aqui aquelas batidinhas, tá? Prontinho aqui, gente. Agora, com o corretivo aplicado, a gente tem aqui como se fosse uma tela em branco nos nossos olhos pra gente poder desenhar aqui, tá? Mas no nosso caso, como a gente tá falando aqui de esfumado para iniciantes, eu vou aplicar apenas uma sombra aqui junto com vocês, tá? No vídeo passado eu mostrei várias paletinhas, várias sombras unitárias que vocês poderiam adotar como iniciantes. Eu, por mim, aqui usaria aquela EMA07 da Vult e a da Liz Salazar, que eu amo muito, mas como elas não estão aqui comigo, então eu vou partir pra essa paletinha aqui, ó, que é a paletinha 35 Pro da SP Colors, que eu mostrei também nesse vídeo e até falei das cores, que tem muitos tons de marrons aqui e vários deles eu poderia usar nesse vídeo. Só que como eu tenho que escolher apenas um tom de marrom, eu vou escolher, deixa eu ver, eu vou tentar escolher aqui um bem clássico. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui que tá bem em cima do pretinho e vai ser ele que eu vou usar. E eu tenho aqui dois tipos de pincéis, tá? Eu tenho meu pincelzinho de esfumar maiorzinho e eu tenho um pincelzinho de esfumar menorzinho. Com esses dois pincéis, você vai conseguir fazer um esfumadinho bom nos seus olhos. Então eu vou lá para aquele marronzinho que eu escolhi, tá? Peguei ele em pouquinha quantidade e vou tirar o excesso dele aqui, porque como eu vou usar só essa cor, eu vou precisar dela em várias intensidades. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o excesso e eu vou chegar aqui, ó, no cantinho dos meus olhos, onde termina o meu olho, bem aqui, ó, bem nesse cantinho, e vou depositar essa sombra aqui, tá vendo, ó? Acabei de depositar ela aqui no meu olho. E aí, com o resto dela que sobrar, sabe aquele ossinho que a gente tem bem aqui, ó? Que é aqui exatamente o nosso côncavo, eu vou começar a esfumar. Se você não se sentir à vontade de fazer isso, gente, considerando que o corretivo deixa aqui um pouquinho mais grudentinho pra você trabalhar e um pouquinho mais difícil de esfumar, você pode dar uma seladinha de leve com um pó compacto mesmo, só pra deixar, tipo assim, a pálpebra um pouquinho mais escorregadia pra você trabalhar. Então eu vou aqui, ó, nesse movimento, fazendo, só segurando na pontinha do pincel, pro pincel pra gente ficar com a mão bem mais levinha. E aí primeiro eu vou aqui no movimento de vai e vem, pra poder arrastar a sombra lá pra dentro, tá? Pra gente poder arrastar. E depois que eu arrastei toda a sombra, daí eu venho fazendo como se fossem umas bolinhas aqui, ó. Que essas bolinhas é o que vai ajudar a gente no esfumado, tá? E até onde eu posso ir, Sandra? Depende do tipo de esfumado que você quer fazer. Eu, Sandra, costumo pegar o côncavo inteiro, porque isso daqui costuma dar mais profundidade para o côncavo, tá? O que eu aconselho sempre a vocês a fazerem, que é uma coisa que eu fazia antes, é um erro que eu cometi antes, é vocês subirem o máximo que vocês conseguirem com esse esfumado. Por quê? Porque tá vendo esse espaço em branco aqui, que a gente deixou lá no fundinho quando a gente aplicou o corretivo? Se a gente não subir com essa sombra lá pra pertinho da sobrancelha, vai dar a impressão da gente ter a nossa pálpebra assim, mais caidinha. Porque esse clarinho aqui, esse iluminado, ele vai se destacar muito. Então, quanto mais você conseguir com a mão sempre levinha, o segredo do esfumado é a mão leve, tá? Então, quanto mais levinho e quanto mais você conseguir subir, mais profundidade vai dar aqui pro seu côncavo, tá? E aí você vai lá com paciência, paciência, paciência. Você pode ficar aqui uns 3 minutinhos esfumando, sem medo de ser feliz.
Pode pegar a pálpebra, Sandra? Pode, gente. Não só pode, como deve, ó. Vou até puxar um pouquinho mais a sombra aqui pra pálpebra, porque assim, você pode até colocar uma outra corzinha na pálpebra, se você quiser depois, mas se você quiser manter apenas essa cor aqui, também, ó, sem problema nenhum. Esfumei, 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 esfumei. Depois que eu esfumei tudo que eu quis, que eu espalhei toda essa sombrinha aqui nos meus olhos, agora, gente, o que que eu vou fazer? Com a mesma sombra e a mesma cor, eu vou marcar um pouquinho mais o meu côncavo. Eu poderia deixar ela assim? Sim, eu poderia. Se você quiser fazer uma coisa mais levinha, mais clássica, sem problema nenhum. Agora, se você quiser dar um efeito mais tcharam no seu esfumado, peguei a mesma sombrinha aqui, ó. Peguei a mesma cor de sombra, só que agora eu tô com aquele pincelzinho menor, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Eu vou aqui fazer no mesmo pontinho, eu vou colocar um pontinho aqui no final dos meus olhos, ó. Colocar um pontinho aqui e vou colocar um pontinho aqui, ó, bem no centro, encostando aqui no meu côncavo. Tá vendo esses dois pontinhos aqui, ó? Agora, fazendo uma curvinha aqui no meu côncavo, eu vou ligar esses dois pontinhos e arrastar aqui um pouquinho pra dentro. Também com a mão levinha, gente, olha, como vocês podem ver, é a mesma sombra que eu tô usando, é a mesma cor. O que tá acontecendo aqui é que o pincel, ele é mais pequenininho, então eu tô concentrando essa cor em apenas um lugar, que é o meu côncavo, tá? Inclusive, é um ótimo truquezinho pra quem tem a pálpebra gordinha e ou a pálpebra caidinha, pra dar um pouco mais de impressão de profundidade. E aí, aquela cor que a gente aplicou antes, aqui nesse caso a gente só faz o movimento de vai e vem, ó. Como vocês estão vendo, porque como eu já fiz aquele esfumadinho anterior, essa corzinha aqui que eu tô no vai e vem, que é a mesma, ela já vai se fundir com a cor anterior que a gente esfumou. Tô pegando aqui até mais um pouquinho, ó, pra deixar mais escuro aqui, mais intenso. E pronto, gente. Teoricamente é isso, a gente tem um esfumado nos olhos. Só que a gente usou apenas uma cor de sombra e dois pincéis, a gente só fez duas coisas diferentes com ele. Primeiro a gente espalhou a sombra e depois com a mesma sombra e com um pincel pequenininho a gente concentrou ela aqui no nosso côncavo, tá? Só que a gente ainda pode melhorar ainda mais isso aqui, que foi o caso que eu falei pra vocês, de vocês terem pelo menos um glitterzinho com vocês, lembra? Isso daí foi na aula de domingo passado, que foi a collab que a gente mostrou os produtinhos pra vocês. Então, gente, se você tiver uma colinha, vou pegar aqui uma colinha qualquer, a minha que é da Belly Angel, tá? Se você tiver uma colinha, pode ser com a colinha, mas se você não tiver com a colinha, o gloss também pode funcionar, tá? Um primerzinho, qualquer coisa que tenha grudezinho. E aí, com esse mesmo pincel, vou catar aqui a colinha, ó. Eu vou dar uma espalhadinha nela aqui, ó, em toda a minha pálpebra, só dando umas batidinhas. Minha colinha tá bem aguada, eu não sei se a cola da Belly Angel é assim mesmo, ó. Bem na minha pálpebra, aquela que se mexe, ó, tá vendo? Bem nela, de levinho. Daí eu vou no glitter, tô pegando o glitter até da tampinha, gente. Aquele da Mais Vaidosa que eu mostrei pra vocês no vídeo do domingo passado. E vou, ó, eu só relei, tá? Eu não estou apertando esse pincel aqui no meu olho. Eu só relei. E aí eu tô aplicando esse glitter aqui, ó, mais espalhadinho. E aí conforme a cola vai secando, a gente vai com um pouquinho mais de segurança, espalhando um pouco mais o glitter. Eu concentrei ele aqui na minha pálpebra, especialmente aqui no começo e no centro dos olhos, como vocês viram, ó. Mais aqui pra cá. E aí depois que eu já coloquei tudo aqui, o que restou no pincel, daí eu subo um pouquinho mais e trago aqui um pouquinho mais pro final dos olhos. E quem disse que isso aqui, gente, não é um esfumado de iniciante que deixa qualquer maquiagem linda? O que que eu usei aqui? Uma única sombra e um glitter. E olha só o resultado que dá. Eu não vou falar sobre delineado e nem sobre o cílio postiço, porque o delineado, se eu não me engano, é a G-Make que vai dar as dicas pra vocês. E os cílios postiço é a Bárbara Lopes, tá? Mas eu vou terminar aqui toda a minha maquiagem e voltar aqui pra encerrar o vídeo com a maquiagem feita com esse mesmo esfumado aqui nos olhos, só pra vocês verem a diferença que essa única sombra e esse único glitter deu aqui na minha maquiagem, que aí vocês vão poder ver o todo. Então eu já volto aqui. Prontinho, gente, eu voltei aqui com a minha maquiagem já finalizada novamente, gente, e olha só,
Vocês podem ver a diferença que faz a maquiagem feita. E dá pra acreditar que eu usei uma única sombra aqui nos meus olhos e com aquele glitterzinho que eu fiz com vocês. Claro que eu terminei a make completa aqui, fiz todo o restante aqui dos passos que vocês vão poder conferir aí no vídeo das amigas. Mas vocês podem fazer milagres com apenas uma sombra e um glitter nos olhos e deixar a maquiagem assim, ó, toda pá, sem precisar inventar muito, gente. Como vocês podem ver, tô apaixonada aqui nessa make, amei demais. Eu espero que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de ir lá ver o vídeo das amigas pra vocês acompanharem todas as outras partes aí junto com elas, tá? Vou deixar, eu sempre deixo, né, o link de todas elas aqui na descrição do vídeo, gente. Então vão lá conferir que eu vou correndo também. Mas não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, que vocês me ajudam muito na divulgação. E nos sigam lá nas redes sociais, porque a gente tá sempre lá dando essas diquinhas pra vocês por lá também nos stories e tal. E quem acompanha a gente por lá já pega todas essas diquinhas por lá também. E muitas vezes antes mesmo de vir aqui no YouTube, porque lá é tempo real, tá bom, gente? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!